E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rock e hoje a gente vai falar sobre o monitor Samsung C24 F390. É um monitor curvo com um painel VA e algumas features bem interessantes. O intuito desse vídeo não é nem passar uma visão tão técnica e tão aprofundada, não sou especialista em monitores, mas eu quero passar uma visão de usuário mesmo e mostrar algumas features bem interessantes que, na minha opinião, valeram bastante a pena nesse monitor. Falando um pouquinho das suas especificações técnicas, é um monitor Samsung que tem um painel VA feito pela própria Samsung, resolução Full HD e 24 polegadas. Bom, as 24 polegadas eu considero que sejam um tamanho bom com relação à sua resolução, que é Full HD, 1920 por 1080. Eu considero que o pixel por polegada desse monitor pode atender muito bem a maioria dos usuários. Claro, usuários mais exigentes, eles podem necessitar um pouco mais, tendo em vista que hoje nós já temos, inclusive, monitores 4K no mercado. Mas eu acredito que para 90% dos usuários seja um monitor que já tem uma resolução bom com relação ao seu tamanho. Lembrando sempre disso, é muito importante. Ele possui uma curvatura 1800R, que significa o quão ele é curvado referente aos seus olhos. Eu considero que essa curvatura é uma curvatura legal, mas a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente vai falando do painel, porque tem algumas pegadinhas aí. Falando um pouquinho sobre competitividade, esse monitor ele apresenta FreeSync, o que é uma tecnologia bem legal para as placas de vídeo, principalmente a AMD, que tem suporte nativo, mas hoje em dia as NVIDIAs também têm suporte e consegue fazer essa sincronização de uma maneira bem boa e bem tranquila. Além disso, ele possui sua taxa de atualização de 60 Hz, porém tem também uma pegadinha ali que a gente consegue alcançar os 72 Hz ativando o FreeSync. Ou seja, se você ativa o FreeSync, você consegue 12 Hz a mais ali, como se fosse uma espécie de overclock no monitor, apesar de não ser necessariamente isso, o próprio fabricante coloca isso dentro do monitor e a gente consegue utilizar esses 72 Hz. Ele vem com esse suporte que a gente consegue ver aqui, que para mim é um suporte ok. Ele não tem regulagem de altura, não tem regulagem para os lados, ele apenas conta com a regulagem de inclinação, mas o que me agradou um pouco é que ele é um suporte bem minimalista, não ocupa tanto espaço na mesa e possui uma altura que, na minha opinião, eu considerei boa, o que normalmente alguns monitores na faixa de preço têm algumas alturas que são um pouco baixos, né? Realmente você precisa colocar alguma coisa embaixo, e nesse caso eu acredito que a altura que ele já vem é uma altura consideravelmente boa. Falando um pouquinho sobre a sua construção externa, ele é feito todo em plástico, é um plástico brilhante que eu acho bonito. Uma coisa que me agrada muito nele é as bordas. Apesar de não serem bordas infinitas, como é alguns monitores hoje em dia, ele tem umas bordas arredondadas e são bordas finas, então eu considerei que são bordas bem legais, assim, são bordas bacanas que deixam um monitor com um aspecto bem bonito e de uma certa maneira até meio que premium. Não chega a ser um monitor premium, mas ele dá uma sensaçãozinha ali, pelo menos um intermediário. Porém, ele tem um calcanhar de Aquiles, na minha opinião, que é as suas entradas. Bom, as suas entradas, ele possui três entradas, na verdade duas entradas e uma saída. São elas a HDMI, que é uma entrada padrão hoje em dia, que isso é um ponto claro positivo, mas é uma entrada padrão, eu acho que é mais do que obrigação da Samsung colocar essa entrada. Uma entrada VGA, que eu não vejo sinceramente muito motivo de existir aqui nesse caso, por se tratar de um monitor não tão low cost, né? Por se tratar de um monitor já intermediário, eu acredito que essa entrada não faça tanto sentido, porque você raramente vai utilizar e inclusive você não consegue utilizar, por exemplo, o FreeSync com ela, então você acaba capando o seu monitor, porém ela está presente e tem uma saída de áudio. Apesar dele não ter caixas acústicas integradas, ele tem essa saída que pode facilitar se você precisar utilizar algumas caixinhas de som ali, então pode ajudar um pouco. Porém, o que me estranha muito é que ele não tem um DisplayPort. Então, para jogadores, pessoas que têm uma placa de vídeo ali, vai sentir falta desse cabo, vai sentir falta dessa entrada, porque é uma entrada que vai te entregar um pouco mais. Claro, você consegue isso na HDMI, mas às vezes a sua placa de vídeo, que é o meu caso inclusive, só tem uma saída HDMI. E aí eu tenho que ficar
eu fico preso em utilizar HDMI, por exemplo, eu não consigo utilizar a minha televisão ligada ao meu computador, porque eu não teria um ou outro HDMI. Preciso depender de cabos auxiliares ou adaptadores. Isso é um pouco chato. Falando um pouco sobre a imagem, como eu falei, é um painel VA, mas tem um grande benefício que é feito pela Samsung. A gente sabe que todos os painéis, em geral, feitos pela Samsung, têm uma assinatura muito forte da empresa, que é a assinatura de trazer cores muito vívidas e muito presentes. Então, realmente é um painel, como vocês podem ver, a gente está com um painel de ontem, que foi do Star Wars, né, 4 de maio, mas enfim, eu fiz questão de colocar esse painel para vocês enxergarem. Claro, vocês não conseguem ter uma noção 100% na casa de vocês, porque tem toda a filmagem, tratamento de imagem, mas vocês conseguem pelo menos ter uma noção de que realmente é um painel que apresenta cores muito vívidas, muito presentes, e essa imagem ela demonstra muito isso, né? O vermelho, o azul, tudo muito vívido, muito presente, que pode agradar a maioria das pessoas. Eu particularmente gosto muito dessa ideia, uso celulares Samsung e gosto muito dessa imagem que vem, por exemplo, dos celulares, também tem muito isso, mas 100% das pessoas não agrada, e a gente sabe que às vezes o painel IPS ele é um pouco mais calibrado de uma maneira mais correta, digamos assim. E eu prometi para vocês, né? Mas antes disso, não se esqueçam de deixar o curtir aqui, que me ajuda muito. Se inscrevam no canal se vocês gostarem do conteúdo, e eu vou procurar postar todas as quartas-feiras um vídeo novo sobre monitores, periféricos, caixas de som, enfim, sobre computadores, né? Eu tenho muitas coisas legais que eu quero passar para vocês, então se vocês gostarem do conteúdo, deixa essa força que dá um trabalhão fazer o vídeo, então dá muito apoio e ajuda bastante. Mas, como eu prometi, vou falar um pouco sobre a curvatura. Bom, é o grande ponto diferencial desse monitor. Por isso que ele custa um pouco acima dos monitores Full HD, né, que tem as mesmas especificações técnicas que ele. E a curvatura realmente faz diferença? Olha, bom, eu posso falar para vocês que não faz diferença. Pode ser uma decepção para vocês, mas realmente a curvatura ela é apenas uma feature que deixa ele bonito, tá? Se você olha ele de lado, realmente dá uma sensação muito bonita, né? Quando você olha assim, por exemplo, no meu quarto, assim que eu entro no quarto eu vejo ele de lado, e aí você vê aquele painel todo, né, com toda aquela curvatura, realmente deixa, elegante, né? Deixa um ambiente elegante. Mas quando você tá de frente para ele, realmente não tem diferença nenhuma. Você mal e mal sente essa curvatura, e só quando você para pra tipo, nossa, será que meu monitor é curvo? Aí realmente você vai perceber, nossa, meu monitor é curvo. Mas no geral, você vai acabar passando despercebido e vai acostumar, e realmente vai ser um monitor como qualquer monitor plano que a gente tem. Isso é a regra para todos os monitores? Eu já adianto que não. Eu já utilizei um monitor de 34 polegadas ultra wide da LG, e nesse caso a curvatura fez bastante diferença. Mas infelizmente aqui no nosso 24 polegadas da Samsung, essa curvatura realmente não se justifica você pagar mais por isso. Mas eu acho bonito e eu gosto, particularmente é uma coisa que eu gosto, inclusive no meu novo monitor também tem essa curvatura. Falando um pouco sobre a usabilidade, já vou concluir o vídeo por aqui. Bom, a usabilidade dele eu achei bem legal. Ele é um monitor que realmente conecta muito fácil, a parte do FreeSync funciona super bem e a gente consegue alcançar os 72 Hz tranquilamente. A parte da curvatura, como comentei, não faz muita diferença, mas ele tem a furação VESA, o que facilita bastante você utilizar um suporte extra ali, caso você tenha um suporte para 2 monitores, ou aquele suporte F80, enfim, qualquer suporte que tenha esse padrão, que é de um padrão de mercado hoje em dia. Tá? Então ele tem uma usabilidade legal, os menus dele são super tranquilos, tem função jogo, função cinema, função de vários jeitos, são funções que mudam realmente bastante toda a configuração do monitor, e eu particularmente deixei lá no motor jogo com um tempo de resposta de 4 milissegundos, que para mim ajuda um pouco, apesar de ser apenas 1 milissegundo diferente do padrão do mercado, mas para mim faz uma certa diferença. E eu gostei bastante. Eu acho que é um monitor bem completinho, é um monitor que, por se tratar de um monitor Full HD com a proposta de 60 Hz, que chega até 72,
com FreeSync, vale muito a pena. E na minha opinião e veredito, eu acho que se você é um jogador casual, um jogador que tem a ideia de jogar principalmente jogos que não são competitivos, jogos modo história, ou até aqueles jogos hack and slash, eu acho que você vai gostar bastante. Tem uma profundidade de campo muito legal, uma profundidade de cor muito bacana, cores saturadas, e é um monitor que com certeza pode se encaixar muito bem no seu setup. Até como segundo monitor, caso você tenha talvez um monitor 144, que tem uma cor não tão legal e você queira trazer uma profundidade maior de cor para o seu setup, esse é um monitor que com certeza pode agregar muito para você. Espero que vocês tenham gostado e um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!